Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Do Senhor encontramos a fonte de nossa força e a sabedoria de que precisamos para darmos conta de nossas tarefas todas, especialmente de nossas labutas missionárias, fecundando nossas vidas na força do amor de Deus, tornando-nos instrumentos de um novo tempo, anunciando o reino de Deus e marcando os caminhos da sociedade com o sabor do Evangelho de Jesus. No horizonte desta inspiração alegre, celebramos hoje a festa da dedicação da Basílica de Latrão, a Catedral do Papa Francisco. Aprendamos que a Palavra de Deus está na base de toda a espiritualidade autêntica. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para assim agir? Ele respondeu: destrui este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Amado irmão, amada irmã, os discípulos lembraram-se mais tarde que diz a Escritura: o zelo por tua casa me consumirá. Os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Ilustra-nos este entendimento a reflexão interpelante dos comentários sobre os Salmos de Santo Agostinho, quando cita o apóstolo Paulo ao dizer: o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Vós todos que credes em Cristo, credes a tal ponto que o amais. Com efeito, crer em Cristo é amar a Cristo. Todos os que creem assim são como pedras vivas que se encaixam na edificação do templo de Deus. Foi para nos instruir que por meio desta figura o Senhor expulsou do templo aqueles homens que buscavam apenas os próprios interesses, ou seja, iam ao templo para vender e comprar. Se o antigo templo era uma figura, é evidente que o corpo de Cristo, o verdadeiro templo, do qual o outro era a imagem, contém misturados compradores e vendedores que procuram os próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Então aqueles que quiseram fazer da casa de Deus um covil de ladrões fizeram ruir o templo. De igual modo, os que vivem mal na Igreja Católica querem fazer da casa de Deus, tanto quanto depende deles, um covil de ladrões. Mas quanto ao templo de Deus, ou seja, o corpo de Cristo, esta Assembleia dos Fiéis tem uma só voz e canta como se fosse um só homem. Se quisermos, será nossa voz. Se quisermos, ouvimos o cantor com nossos ouvidos e cantamos em nossos corações. Se, porém, não quisermos, estaremos nos templos como compradores e vendedores, isto é, procurando apenas nossos próprios interesses. Procuremos sempre o interesse de Deus, irmãos e irmãs, e estaremos buscando o bem de todos os irmãos e irmãs no coração do mundo. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado.
Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.